Olá, somos alunos da Univesp, projeto Integrador, PJI 120, sala 002, grupo 019. A proposta do nosso projeto surgiu após observar muitos conflitos entre as crianças do terceiro ano do ensino fundamental 1, no qual eu sou professora. Esses conflitos, e muitas vezes, surgiam por falta de empatia entre as crianças. Diante dessa problemática, iniciamos nosso projeto, cujo título é Empatia e Altruísmo de Mãos Dadas na Educação Fundamental. Como parte do projeto, fizemos a primeira etapa, no qual tivemos como tema o filme Divertidamente. A ideia inicial era que as crianças pudessem se expressar de forma clara e objetiva. Para isso, iniciamos uma roda de conversa, pois era necessário descobrir o que as crianças já sabiam sobre o assunto empatia. Após essa roda de conversa, fizemos uma atividade no qual as crianças receberam cartinhas com algumas perguntas, tais como você está se sentindo hoje? Você está feliz? Você está triste? Já aconteceu algo que te deixou extremamente envergonhado? Você tem medo de alguma coisa? E assim por diante. Após essa etapa, as crianças deveriam responder as perguntinhas de acordo com as cartinhas que recebiam. Finalizando essa etapa, percebemos que as crianças tinham conflitos entre si por não saber os sentimentos que estavam sentindo naquele momento, ou não saber lidar com eles. A segunda etapa do projeto foi a ideia de um diário. Pedimos aos pais dos alunos que trouxessem um diário confeccionado pelas crianças. Nesse diário, era importante que eles customizassem, pois era necessário que sentisse que era algo que pertencia a eles. Começamos a escrever o diário diariamente em nossas aulas, no início e no final. Então, no início, eles escreveriam como estavam se sentindo naquele dia, e no final, como que o dia terminou. Após essa etapa, pensamos então em como poderíamos fazer para solucionar esses problemas, uma vez que a maioria dos problemas em sala de aula com a falta de empatia era justamente porque as crianças não conseguiam expressar o que estavam sentindo naquele momento. Para isso, tivemos a ideia de fazer o protótipo da caixinha do pensamento e da caixinha de ajuda. A caixinha do pensamento funcionou da seguinte maneira: as crianças escreviam algo, podendo ser uma pergunta, podendo ser um sentimento, algo que ela não conseguia lidar naquele momento, um medo, uma alegria. Depois que elas colocavam de forma anônima dentro dessa caixinha, nós retirávamos um papelzinho e líamos a pergunta para a turma. Optamos por ser de forma anônima porque não queríamos constranger nenhuma criança. Após isso, fizemos a caixinha da ajuda. A caixinha da ajuda ela funcionou da seguinte maneira: após a leitura de uma problemática, as crianças trariam uma solução. Então, elas depositariam aqui uma solução, um conselho para aquela pergunta, para aquele problema. Após essa atividade final, percebemos uma melhora no comportamento das crianças. Como professora da turma, eu percebi uma melhora significante no comportamento deles em relação à falta de empatia. Esse projeto foi muito bacana, porque não só contemplou a sala de aula, mas as famílias também. Muitos pais nos relataram que as crianças estavam mais calmas e conseguiam lidar com seus conflitos de maneira pacífica. As formas agressivas de falar também melhoraram muito. Hoje em dia, temos alunos emocionalmente inteligentes na hora de resolver os seus conflitos. Esse foi o nosso projeto. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal! Boa tarde! A gente vai dar sequência na nossa atividade, no nosso projeto, sobre o sentimento, sobre a empatia, tudo bem? Bom, nós fizemos duas caixinhas, né? Essas caixinhas representam o quê? Uma caixinha do pensamento e a caixinha da solução. E a caixinha da solução. Na caixinha do pensamento, o que a gente coloca? Um pensamento e um problema, uma dúvida. Na caixinha da solução, Uma solução. então a Pro vai retirar um papelzinho daqui, né? Vamos ver qual é o problema que o colega
Vamos lá. Ó, o colega tá lembrando que é o quê? Anônimo. Por que é anônimo? Porque ela vai fazer a pessoa que saiu foi ela. Isso mesmo, tá? Então, olha só. Esse colega, o colega, escreveu assim: dificuldades em fazer amizade em sala de aula. Então, olha, qual que é o problema? Ou um colega ou uma colega que a gente não sabe quem é, sente dificuldades em fazer amizades na sala de aula, tá? Então a gente já tem um probleminha aqui, vocês vão pensar na solução, vocês vão trazer uma estratégia, então vocês podem dar um conselho, podem oferecer uma ajuda, tudo bem? Lembrando que para a caixinha de ajuda não precisa ser anônimo, porque nós estamos ajudando, tá? Então o problema é esse, eu vou dar alguns minutinhos para vocês pensarem na solução para ajudar esse colega, tudo bem? Ok. Muito bem. Bom, todo mundo agora já colocou o conselho do colega. E aí agora eu vou ler, tá, quais são os conselhos para a pergunta. Então, qual que era o nosso problema? O problema do colega. Ajudar a pessoa a ter amigo, né? Então, olha só. Teve um conselho aqui, né? Tá falando assim: olha, se você tem dificuldades em ter amizades, você tem que ser legal, não fazer coisas que o outro não gosta, e aí faz amizades. Então, esse é um conselho, uma ajuda aqui. Se você tem problema em ter amigos, não faça brincadeira que ele não gosta.